Faça um excepcional dia, Valdir com suas gotas homeopáticas. Hoje eu vou falar sobre corpo, alma e espírito. Você sabe disso, que nós somos tríade, né? Corpo, alma e espírito. Mas muitas vezes você não sabia que 1% nosso é corpo, 9% é alma e 90% é espírito. E esse dado é um dado muito importante, porque a Bíblia diz que nós somos pó e que o Senhor Jesus nos fez do pó da terra e soprou o fôlego de vida, ou seja, o Espírito em nós. E é por isso que nós somos 90% de Espírito. E o que prova que nós somos pó, por exemplo, a ciência diz que 72% do nosso corpo é água, 14% é carbono, 5% é hidrogênio. E aí tem as outras porcentagens de nitrogênio, cálcio, potássio, enxofre, sódio, zinco e assim por diante. Então todas as composições que existem na Terra existem no corpo humano. Então a Bíblia há milênios de anos vem falando que Deus criou o homem, que Deus soprou em suas narinas, e é interessante a gente parar para pensar nisso, porque o quanto de relacionamento eu tenho no mundo espiritual. E a gente sabe que o mundo espiritual ele é tanto maligno como benigno. Para quem conhece a Bíblia, a palavra de Deus, sabe que Lúcifer era um anjo e ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu e não vai retornar mais. E hoje nós temos o maligno e o benigno, que é Deus reinando. E Lucas 4:33 diz assim: achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então existem esses dois reinos, eles são reais e a gente precisa estar atento que a maior parte da nossa composição é espiritual. Então o homem perdeu isso lá no Jardim do Éden, quando o Adão ouviu a serpente. Então o homem continuou tendo sim consciência, continuou tendo intuição, mas ele perdeu o relacionamento com Deus, foi expulso do Jardim do Éden. E só vai retornar quando ele reconhecer no mundo espiritual, na sua consciência, na sua intuição, que a sua ligação é com o divino, é com Deus, é com o Criador. Ou pode ser com aquele que não é Criador. Então, o homem natural que foi expulso da presença do Senhor, todos os homens, eu e você, nós somos homens naturais, somos feituras de Deus, mas não somos filhos. Passamos a ser filhos depois que nós reconhecemos que nós temos pecado, que nós erramos, que nós somos malignos, que em nós não há bondade nenhuma. Então, nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas manifestações, tudo isso é referendado pelo corpo. Então, o corpo é como se fosse um espelho. Ele vai refletir tudo aquilo que você tem no espírito, na sua memória, na sua vontade, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então, a vida ela é real, a vida ela é divina, a vida ela tem que ser vivida em Cristo Jesus. Então, existe na realidade dois mundos, o mundo espiritual e o mundo real. O mundo espiritual é o que tem que dominar as nossas vidas.
Então as nossas vidas têm que ser pautadas mesmo em Cristo Jesus, que é soberano. Então precisamos mesmo estar atento a 90% da nossa vida, que é Espírito, que é o fôlego de vida. E Ele deu vida para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas o homem jogou essa vida fora quando ele deu a chance, a oportunidade de ouvir a serpente. Então precisamos nos estar mais atento ao Espírito de Deus, porque com o Espírito de Deus nós tenhamos consolo, tenhamos paz, tenhamos santificação, seremos como Ele é. Pense nisso, trabalhe nisso, se conecte com Deus, seja você de qual religião você for. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, peça, você tem dentro do seu ser o tamanho de Deus e Ele vai te tocar. Então, confesse que você é pecador, que você é pequeno, que você tem um ser que é maior, que criou todas as coisas não foram feitas e aconteceram por acaso. Tudo tem um propósito e propósito divino. Mandou Jesus morrer na cruz para nos resgatar, retornar a ter essa comunhão. Então, no Espírito, nós não perdemos a intuição e nem a consciência, sabendo que somos pecadores, sabemos que estamos errados, mas perdemos a comunhão com Cristo. Então, o que nos falta, o que falta para o ser humano é voltar a essa comunhão, a essa ligação com Cristo. Então, é só você se ligar com Cristo e você vai ver que você vai ter uma vida melhor. Então, os seus relacionamentos, as suas emoções, os seus sentimentos vão ser positivos, você vai avançar. E que Deus abençoe você.